Fala galera, bem-vindos a mais um Prodscast. Esse programa que você encontra todos os assuntos, as opiniões mais variadas e a gente tem certeza que a gente vai mudar a sua vida. Ou não, né? Tô aqui com a minha co-host maravilhosa, Marina Cabral, com o Vinícius Faza hoje e com a Isabelle Cruz para falar sobre música e a influência que ela tem na nossa vida, nos momentos especiais, da importância que ela tem. Qual que é a relação de vocês com a música? Cara, pra mim sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, desde sempre, né, desde que eu era muito pequena. E eu sempre tive muita afinidade também com a música, né? Só que eu nunca levei isso muito pra frente, então eu já tive vontade de tocar violão. Comprei violão, aprendi por 2 meses e nunca mais toquei. E é a mesma coisa com teclado também, só que eu pretendo levar isso pra frente também, gosto de cantar também, mas é uma coisa muito geral, que tá assim, parte de mim já, dia a dia e tal, sempre tô ouvindo música. E você, Isabelle? Desde pequena. Eu cresci num ambiente religioso, então isso é muito presente. Sim. Nas igrejas e tudo mais. E aí acabou que eu também tive essa fase de eu quero um instrumento, vai lá e tenta. Eu quero outro, vai lá e tenta de novo. E aí agora eu tô tentando reaprender, o que é muito difícil. Muita gente sai da igreja e vai pra seguir carreira, né? E diferente da gente, que gosta de música e tal, você tem o Vinícius que trabalha com música, né, Vinícius? Sim. Isso, eu comecei a tocar com 7 anos de idade, entrei no conservatório. Desde então eu toco vários instrumentos, mas a minha especialização, por assim dizer, durante algum tempo foi violino e piano. Eu levei os dois juntos, mas quando eu falei assim, não, vou ser um profissional. Aí eu escolhi o violino, fiz o bacharelado em música aqui na FJF, sou bacharel em violino e música. E estamos aí até hoje, lutando nesse mercado. Me tira uma dúvida, a faculdade de música, tipo, é a mesma faculdade, aí tem algo, sei lá, tipo, o final, 1 ano do instrumento que você escolhe ou é o tempo inteiro do instrumento? Não, é o instrumento que você... Porque a prova de música ela tem uma prova de habilidade específica, né? Então você faz a habilidade específica daquele instrumento e você segue com aquele instrumento até o fim do seu curso. É diferente da licenciatura. A licenciatura não exige que você toque um instrumento. A diferença entre os dois é que a licenciatura você é preparado para dar aula, né? Ao passo que o bacharelado você é preparado para ser um instrumentista de fato, um concertista. Então, assim, é um curso bem puxado. Eu falo pro pessoal que, tipo assim, é tão puxado quanto qualquer outro curso. Eu brinco que a gente tem um TCC por semestre. Porque no início do semestre você senta com o seu professor, decide o repertório que você vai tocar no final do semestre e ao longo daquele semestre você estuda aquele repertório e chega no final, você tem que fazer um recital para as pessoas, um recital aberto. Então você tem que cuidar da divulgação, do programa de concerto, de quem vai te acompanhar, e, enfim, estudar e tocar. E esse é o TCC da música também. No final das contas, a gente tem que fazer um concerto no último período. Então, é uma evolução constante, assim. É um curso bem difícil, não é fácil, não. O maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Imagina. A gente nem imagina, eu não imaginava que Não, era não assim fazia desse ideia. jeito. Também, Você não. terminou o conservatório? Não terminei o conservatório. Eu também Eu não. briguei com uma Eu professora. também não, eu também fiz. Eu briguei com a minha professora de piano na época. E é porque, Eu na briguei real, com a minha violão. história com piano, que eu parei de tocar piano, foi que eu não tinha em casa o piano. Ele muito caro, meus pais não tinham condição de comprar. Eu estudava no teclado. E você vai chegando num nível que o teclado Não supre. não supre a necessidade, você precisa de um piano mesmo. E eu me lembro muito claramente, eu estava tendo aula, eu já era adolescente, e eu não estava conseguindo, uma passagem muito difícil lá e tal. A professora pegou e me deu uma reguada na mão, assim, Que isso? dentro do conservatório. Tenho uma ideia de que seja. Deu uma confusão gigantesca, assim, sabe? Foi um absurdo, meu pai foi lá e tal. Aí eu desgostei do piano e abandonei o Óbvio, você conservatório. Traumas. Gente, que loucura. Tem muito disso dentro da música, né? Tem. Porque o músico, ele é meio que um atleta de alta performance, de certa forma, também, né? Meio não, é um atleta de alta É, performance. Você fazer um concerto de 1 hora, 1h30, meu irmão, não é? Tanto não te exige só da sua parte técnica no instrumento, não, mas te exige muito fisicamente mesmo. Você tem que ter um físico para aguentar ficar 1h30, 1h40 de pé tocando, sem parar. Sim, É muito tempo. sim. E hoje você trabalha mais com comercial, né? Com eventos... Isso.
evento, casamento, formatura. Você sente que você se vendeu pro mercado? Cara, o músico, para sobreviver, tem que se vender, Precisa. cara. Como que Uhum, o músico como é que vai ganhar dinheiro? Como que você sobrevive, né? Você vai fazer de que forma? A gente pode eventualmente, beleza, a gente dá aula e tal, mas o músico raiz mesmo, ele gosta de estar em cima do palco, cara. Entendi. Assim, a galera assim, o tesão mesmo é você estar em cima do palco, tocando pra uma galera te ver, sacou? Dar aula é bacana, mas tá em cima do palco é outra É igual pegada. quem lembra o jornalismo e pensa no audiovisual, tipo, tá aqui em frente às câmeras, a gente tem Exatamente. aquele gostinho, né? Sim, sim. E Marina, me conta assim, tipo, você falou da sua relação, que você canta também, né, gente? Lindamente. Canta pra gente, velho, brincadeira. Mas como que a música, tipo, te influencia todos os dias? Como que ela tá presente na sua vida, assim? Cara, é uma coisa assim que chega a ser quase que terapêutico em alguns momentos específicos. Que a gente fala assim, ai, música te ajuda a curar e tal. Porque realmente, pelo menos no meu caso, é muito verdade. Então eu consigo me conectar muito, principalmente em momentos específicos que eu tô vivendo. E quando você vê a letra, você vê ela fazendo sentido assim na sua vida. É doido. Muito Um doido. estudo de 2015 da The Lancet falou que a música reduz dor no pós-cirúrgico e reduz crise de ansiedade. É terapêutico, é pra alma, gente. A música é maravilhosa. E você trabalha com música, então, tipo, você estuda, você escuta muita música pro trabalho. Pessoalmente, como é que você lida com a música? Cara, eu não tenho nem como separar aí o Uhum. tipo, Vinícius sem música e Vinícius com música, porque por mais que tenha me trago também muito desgosto ao longo da carreira, eu escuto de tudo, assim, realmente música é energia, né? Música é vibração. Se você for pensar fisicamente falando, música nada mais é do que frequências sonoras. Essas frequências são ondas sonoras que causam na gente algum impacto. Então, assim, isso existe, isso é comprovado desde os gregos antigos, desde Platão. Platão na República, na República dele, né, que ele pensou como se fosse a sociedade perfeita, a educação das pessoas tinha a música junto, porque eles acreditavam que determinados tipos de música conseguiam aflorar nas pessoas determinados tipos de comportamento e sentimentos. Então, as pessoas que, por exemplo, nessa república eram pensadas para serem pensadores ou estudiosos, a educação deles era com um tipo de música. As pessoas que incentivavam as pessoas a serem mais concentradas, mais calmas, mais focadas. As pessoas que iam ser treinadas para ser os guerreiros, os protetores da cidade, elas eram educadas com músicas que incentivavam a coragem, a bravura, a virilidade. You gotta shake your ass. Let's go! A música tem esse poder na gente e não é de hoje que a gente sabe disso. Isso vem desde muito antes. Você, Isabelle, no seu dia a dia? Pra mim, define muito como eu vou estar no dia. Às vezes eu tô muito cansada. E se eu ouço uma música muito, sabe, que você sente quando a música ela já te deixa mais pra baixo. Se eu ouço uma música que me deixe desse jeito, aí já eu fico o resto do dia desse jeito. Uhum. Agora, se eu ouço uma música que eu já sei que, nossa, se eu ouvir essa música, a minha alegria vai lá em cima, sabe? Muda completamente. A música tem um poder de mexer bem com a gente mesmo, Sim. né? Sim. Muito doido. O que vocês têm ouvido, tipo, hoje em dia? Pra ficar, tipo, pra cima, animado. A gente tá aí, né, carnaval, tudo. Já passou, eu acho. Eu acho que já passou, mas como é que vocês estão, assim? O que vocês estão ouvindo? Beyoncé. Renascença pra mim Perdeu o foi... Grammy, né? Não vamos falar sobre isso? Mas Como é que você entende premiação de música? Ah, cara, é o mercado. Uhum. Né? É o mercado. Tem muito lobby de mercado ali. Então, assim, beleza, estão os melhores lá, mas eu enxergo que tem um dedinho do mercado guiando muita coisa ali. Como Sabe? tudo hoje em dia, né? O mercado dita bastante. Inclusive aqui em Juiz de Fora tem um músico muito, muito bom, instrumental, chama Caetano Brasil. Ai, eu amo ele. Foi Caetano. indicado ao Grammy Latino. Foi indicado já ao ouvi, Latino ele é- ano passado. Sim, ele é Incrível. perfeito, gente. Eu já Muito participei de gravação, o último disco dele, que chama Pixinverso, que são releituras dele das obras de Pixinguinha. Ele é um clarinetista fabuloso.
no quarteto, a gente fez uma participação em uma música dele lá, em um dos arranjos dele a gente fez também. Então eu ouvi você. Eu ouvi. Incrível, muito A legal. gente tocou lá e foi muito bacana. E o Caetano foi indicado e assim, depois eu fui buscar o material das pessoas que concorreram com ele, assim, pra mim o Caetano era o melhor. Não é porque eu conheço ele, não. Na minha opinião, o Caetano tinha um quê a mais, só que o Caetano, que você tem ideia, nem ele sabia que ele tinha sido indicado. Ele descobriu por acaso, tipo assim, o pessoal ligou pra ele e falou, nossa, você foi indicado. Ele, é mesmo. Ele sabia que ele tinha sido, tipo assim, se inscrito pra tentar a indicação, mas ele nem sabia que ele tinha sido levado, tipo, até as finais, assim. Que doideira. Que Você que é Músico de Juiz de Fora, excelente, assim. E não se fala sobre. Hoje ele tá em Salvador, fazendo uma turnê por lá, no dia desta gravação, especificamente. Gente, não se fala sobre. Sim. Aí você toca em evento, né? Que você falou casamento, formatura. E que parte do evento você toca normalmente? Então, cara, com o quarteto, a gente faz uma recepção ali pros convidados, né? Então, os convidados estão chegando, tem um quarteto tocando ali. Mas eu também tenho um projeto que eu fiz uma fusão de violino elétrico com música eletrônica. Aí isso, assim, eu faço também em balada, já cansei de tocar em Privilégio, casa noturna e tal. Então eu também já te ouvi. Olha só! É um trampo que eu já fiz mais vezes, assim, em casa noturna, em Búzios, já toquei também. É um negócio bem diferente, Bem assim. eclético. Mas aí a parte da eletrônica é você que monta também? Não, também. Eu monto, mas eu geralmente eu gosto de ir com um DJ. Eu tenho alguns DJs que eu confio no trabalho deles, que eu sei que são bons. Muita gente pensa que DJ toca pendrive, né? Desafio a quem fala isso, sentar na frente de uma CDJ e tocar. É muito difícil. É um instrumento, a CDJ é um instrumento. Então aí eu vou com DJ, ou quando não tenho DJ, às vezes eu consigo montar um set meu sozinho e aí sim eu peço o cara para tocar o pendrive para mim, mas aí não tem interferência nenhuma da pessoa que tá lá. É o meu set fechado, entendeu? Legal. Eu faço esses dois jeitos. Mas o que você toca em evento, assim? Cara, quando é com quarteto, assim, a gente... É aquele bem classicão, tipo, música de elevador, assim, sabe? Uma bossa nova, um pop. Isso agrada bastante o pessoal, porque a formação do quarteto te permite fazer isso. Então, assim, a gente consegue tocar, sei lá, um Coldplay, a gente consegue tocar de tudo. Mas para a recepção, a gente pega essas coisas mais populares, assim, o MPB e tal. Agora, na parte de música eletrônica, não. Aí já é... Depende de quem tá contratando também. Mas, tipo assim, seria possível contratar o quarteto e colocar uma voz e cantar na cerimônia, por exemplo? Sim, Porque aí o quarteto acompanha o cantor. Entendi. Entendeu? Mas dá pra fazer. Mas o nosso carro-chefe mesmo é a gente tocar sozinho. A gente não... É muito doido, né? Porque você pensa que a música, tipo, vai marcar aquele momento pra sempre, né? Sim, exatamente. Todo mundo lembra de músicas em algum momento. Você tem algum momento especial que você lembra de uma música, assim? De alguma música especificamente, eu acho que não. Pelo menos não tá vindo aqui agora na minha cabeça. Talvez eu possa pensar um pouco mais a fundo, né? Mas se você para pra pensar, a maioria dos momentos marcantes que você vive, assim, tem alguma música ambientada ali, né? Tipo, todo carnaval tem uma música. Exatamente. Eu acho também que quando a gente tem uma música muito específica que marca um momento muito específico, aconteceu comigo há uns anos atrás, e eu parei de ouvir essa música, porque, enfim, sabe? Chama Maré Viva, da Fresno. Eu perdi um primo pro câncer, e foi uma que, assim, explicou muito o que eu tava sentindo, sabe? Porque a minha família sempre teve uma relação comum com a morte, não era aquela coisa assim... Ó, o clima pesado, né, pessoal? Brincadeira. Mas então, e marcou muito, eu ouvi muito. Eu ficava muito triste e tudo mais. A música em si é muito triste. E aí passou, eu parei de ouvir, porque, enfim, eu melhorei, E aí um dia, ano passado, gente, no aleatório, assim, do Spotify, tocou. E todo aquele sentimento, Voltou. eu fiquei assim, caramba, há 3 anos atrás eu tava desse jeito, eu tava sentindo isso. Mas volta de um jeito diferente, Exatamente. num lugar diferente. Foi uma coisa, tipo assim, meu Deus, eu passei por isso e eu não lembrava. Sim. Porque foi uma perda que eu tive e, tipo, com o tempo a gente vai se curando. Só que quando você para e percebe, tipo, nossa, eu passei por isso, eu tô bem aqui hoje, agora, sabe? Eu acho que ela tem muito esse poder de fazer isso com a gente. Eu tenho uma música também que é a Dona Sila, da Maria Gadu, que era a música que eu sempre cantei pra minha avó e tal. E eu cantei pra ela até o último dia essa música no hospital, e aí eu também fiquei 4 anos sem ouvir, e um dia aleatoriamente a música tocou.
E aí eu falei, eu vou tentar ouvir. E aí foi nesse lugar, tipo, de cara, que bom que existe, entendeu? Que marca uma memória, uma lembrança. E um momento que a gente viveu. E eu acho também que tem muito... Às vezes a gente passa por coisas que a gente não sabe explicar. Sim. E aí, às vezes a gente sente uma dor que a gente não sabe como. Olha, eu tô chateado por causa disso, eu tô sentindo... Eu tô muito feliz, eu tô eufórica por causa disso. Mas às vezes tem uma pessoa que, sei lá, por causa de outra coisa, escreveu uma música. Às vezes você tá eufórica por causa de um trabalho e a pessoa escreveu a música pensando no amor da vida dela. Sim. E conecta, sabe? E ela consegue te dizer o que você tá sentindo. Sim. Tem uma frase de um vídeo que eu assisti de votos de casamento, porque eu tenho esse problema. Eu adoro assistir casamento, vídeo e tal. E aí, acho que é o noivo que fala pra noiva. Você me ensinou que sentir qualquer coisa é melhor do que não sentir nada. Nossa. E é isso. Por mais que seja doendo, é bom sentir. E conectar com a música é legal, porque você percebe que, por mais que você queira ficar sozinho, você tá com alguém ali, né? Porque a pessoa pode não ter feito a música pra isso, mas ela tá ali com você naquele momento de solidão. Você ia falar o quê, Marina? Não, eu ia falar a questão que ela me lembrou de uma coisa que eu tenho muito essa questão de criar playlist. E aí eu fico ouvindo aquela playlist, as mesmas músicas por 6 meses, vamos botar assim. E aí depois eu vou mudando, né? E aí muda completamente a playlist. E aí às vezes eu vou ouvir uma música que era da minha playlist, sei lá, de 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu lembro exatamente, assim, do momento que eu estava na minha vida, quando eu estava ouvindo aquela música. Então, até músicas mais antigas, assim, que eu ouvia mais pra adolescência, que eu... É meio que um sentimento de nostalgia que vem junto com a música, que você fala, caramba, é muito doido isso. Eu acho também essa questão de playlist muito também, playlist de viagem. Aham. Sabe, a gente monta Muito pensando, específico. Essa música aqui eu vou estar ouvindo em tal lugar. Sim. Às vezes você nem chegou naquele lugar, mas você já sabe que vai estar ouvindo, A gente sabe? fez uma viagem pra Cabo Frio e aí a gente Ah. montou uma playlist pra gente ir ouvindo no carro, né? Uhum. Cara, eu não sei como. Você lembra? Na hora que a gente chegou em Cabo Frio, a gente pegou na cidade. Na hora que a gente tava fazendo a curva pra virar a orla, começou a tocar aquela Pé na Areia. É. Você lembra? Eu lembro que eu olhei pro um amigo nosso, o Marcos, que tava do lado. Eu falei, caramba! E a gente, tipo, muito Bem na feliz. hora. E, tipo, foi a primeira Timing viagem que a gente perfeito, fez junto. Então, foi. foi muito incrível, Foi né? muito bom. Cara, de momento meu de música tem tanta coisa. Mas, tipo assim, tem uns que marcaram bem, que foi... Desde pequeno, meu sonho era ir num Rock in Rio. E aí, quando teve o Rock in Rio 2001, eu Maravilha. não pude ir porque eu era muito novo. Eu também, E eu muito tinha bom. falado assim, Você cara, não em tinha 2000... nascido. Tinha acabado de nascer, tinha um ano. E eu falei, Já em nem 2011 eu vou, não importa o que seja. E eu fui em 2011, então assim, tem muita coisa daquele show que me marca, tipo, por causa do Metallica. Eu sempre fui muito fã de Metallica. E aí foi o show do Slipknot também, que pô, foi, nossa, absurdo no meio daquela galera. Foi uma parada bem inexplicável, assim. Então, assim, tem esses momentos que Era o marcam. palco deles, que era lindo. Cara, o palco do Slipknot é uma coisa à parte, né, cara? Então era, porque eu lembro de ver um palco muito bonito. Tipo, é meio, sei lá, não sei se eu chamaria de bonito. É meio mórbido, é meio caótico. Tem hora que caótico, Eu gosto disso. A bateria, tem um determinado momento que o baterista ele faz um solo aí, tipo uma plataforma que sobe assim, Nossa. aí a bateria do cara vira É, assim. eu depois lembro vira disso. assim. Que Pô, doideira. o negócio é absurdo. Tem que ter equilíbrio ali. São os Acho momentos. que em eventos grandes, assim, também, é muito aquele sentimento, tipo, nossa, não é só eu que gosto disso. Exatamente. A coletividade, tá todo mundo ali pelo Não, mesmo e assim, propósito. eu né? lembro que desde a primeira vez que eu fui no Rock in Rio, quando você entra, 2011 já era na cidade do rock Já antiga. é. Primeiro que na hora que você entra, já tá tocando música. É o tempo inteiro, nem que seja uma música ambiente, você tá ouvindo música. Você já tá com vontade de dançar, de sair correndo, pulando, feliz. Você já fica com uma vibe, eu não sei como é que é no dia do rock. Mas no dia do pop, que é o dia que eu tô lá, é assim, e é muito bom, sabe? A música tem esse poder, né, de mudar a gente, E é né? muito doido ouvir ao vivo as coisas que você ouve só pelo fone, assim, pelo Sim. celular. Você fala, meu Deus, a pessoa existe, a pessoa tá ali. Não, é igual você falar disso, é falar, tipo, dos comebacks que a gente tá tendo, né? Em 2019 teve o de Sandy Júnior, que era uma coisa que eu ouvia quando criança, e aí quando eu fui crescendo pararam, e aí voltou, aí eu tive a oportunidade de ver ao vivo, e aí foi incrível, agora o RBD tá voltando, Sim. novembro tô lá. Tem algum comeback que vocês queriam que acontecesse? Amor, One Direction. Olha o clima.
Caiu, né? Eu não tenho, tipo, muito apego com isso, não. Beatles. O Beatles Não, é não, meio tipo, eu não tenho difícil. muito apego, tipo assim, a banda vai voltar e vai fazer. Você não é nostálgico. Não é tão assim, é... Não, eu vou no show do Coldplay agora, em março, que foi adiado, né? Seria o final do ano. Mas eu vou mais pela minha esposa, porque eu acho que o Coldplay é meio... Eu acho que deve ser um ótimo show, tipo assim... Não, é, experiência. Tem então- gente que acha que Coldplay é meio... Ai, eu acho tão incrível. Eu gosto também. Eu gosto muito de um disco deles em específico, que é aquele A Rush of Blood to the Head, eu acho. Que tem algumas músicas tipo Clocks, Science, Green Eyes, muita Yellow, música acho que boa. Yellow também é desse disco. Esse disco é muito bom, porque eu acho que ele é o que menos tem as músicas que são, tipo, É menos farofa. iguais, sacou? Ah. Tipo, os outros discos pra mim deles, as músicas começaram a ficar todas muito iguais. Eu escuto 3 músicas e já tô cansado. É, eu conheço mais as antigas também. Esse as disco clássicas. deles é muito bom, mas tipo assim, falam que a experiência do show é muito maneira, É. aquele negócio da pulseirinha, pulseirinha. todo mundo gosta, né? Sim. Mas É muito artístico. não, é porque na verdade, quando você pensa num show de música, a gente que tá no meio, a gente enxerga o que tem ali atrás, né? Igual a gente tá gravando aqui, a gente sabe que tem todo o backstage. Agora, quando você pensa no backstage de uma banda, ainda mais de uma banda grande dessas, tipo assim, a gente tá falando de dezenas, centenas de pessoas trabalhando ali, entendeu? É o hold do cara, é quem passa som, é quem monta palco, e a galera que tem que ficar o tempo inteiro ligada, se arrebentou uma corda de uma guitarra, de um baixo, se caiu um prato da bateria, não pode parar. E se o fone O tá retorno tá funcionando, funcionando. se a letra tá passando. Sim. É uma estrutura assim que a gente que não imagina. A gente não Dessa tem galera, noção. É. dessa galera é só quando você tá no backstage que você saca. Nesse último Rock in Rio, o namorado da minha prima tocou todos os dias com o Rodrigo Chá. E aí, num dos dias, ele mandou mensagem e falou assim, cara, corre pra onde eu toco, tem lugar na van pra vocês ir embora. Eu falei, putz, depois de um dia de festival, você não quer mais nada. A gente foi, e aí a gente saiu pelo backstage. E aí a gente passou ali atrás do palco mundo, os camarins. A gente não tem. A gente assim, Noção, imagina, é. mas a gente não tem noção do tamanho, da quantidade de container, de coisa, de coisa andando de um lado pro outro e sai e entra, não sei o quê. É assim, o festival já é grande, mas o backstage parece que é maior ainda. É um Mas absurdo, ok. cara. E é uma estrutura que precisa funcionar muito justa. Sim, sabe? não pode ter, não pode ter ter. falhas. Sacou? Não tem como. Desde a pessoa que cuida do camarim dos artistas até o cara que tá olhando se o cabo tá funcionando ou não. Exato, é muito É uma doido. estrutura que não pode ter falha. Uhum. Muito doido. Mas. Tipo assim, a gente tá falando assim de música, da relação que a gente tem e tal. Vocês já sentiram raiva? Raiva mesmo, cara, ódio de algum músico, de alguma música, tipo, não quero mais ouvir, tô com ranço. Às vezes eu... Eu quero nomes. não, tipo... Não sei alguma específica, mas quando acontece alguma polêmica, assim, igual a gente fala assim, tem como separar o artista da arte? Uhum. E aí a pessoa veio e fez uma coisa assim, esdrúxula, ridícula, e você adorava aquela música, mas aquela música ainda tem um significado pra você. Aí entra um pouco nesse impasse, né? O que você acha sobre isso? Eu não consigo separar artista da arte. Uhum. Pra mim é muito difícil. Sim. Eu não... Tipo assim, só se a Beyoncé desse um tapa na cara da minha mãe que eu conseguiria perdoar. Mas tirando isso, pra mim não existe. Sim. Você consegue? Consigo, cara. Eu enxergo a arte como a arte criada, seja uma música, ou seja, sei lá, uma pintura, uma escultura, eu enxergo como algo muito maior até mesmo do que a pessoa que criou, sabe? Eu acho que é uma coisa à parte ali. Que se a gente for ver, é até muito louco a gente pensar que uma das únicas coisas que a gente consegue ver hoje que transcende o tempo é a arte. Se você for pegar qualquer outra coisa, vai acabar, mas a arte não acaba. Então, a gente está falando aí, sei lá, por mais, sei lá, sarcófago. Pô, não sei quantos mil anos atrás aquilo era uma obra de arte que sobreviveu até hoje. Sim. Então, não interessa mais quem estava lá dentro, quem fez, mas interessa aquela obra ali, entendeu? O que explica a gente a música de Bach, por exemplo? A música que até hoje é um dos compositores eruditos mais escutados e mais respeitados. Olha quantos anos esse cara viveu. Na época dele mesmo, ele foi super pouco valorizado. Sim. Mozart morreu numa cova de indigente.
um dos compositores mais geniais que a história da música já viu. Mozart, com 7 anos de idade, ou 5 ou 7, ele compôs uma sinfonia. Tipo, isso é uma coisa que a gente não... Então, assim, e isso transcende o tempo. Isso fica e vai ficar. A gente vai passar, nós como pessoas vamos passar, mas a arte dessas pessoas vai ficar. Então, assim, eu separo muito de boa. Eu consigo enxergar a arte que aquela pessoa fez como sendo algo muito maior do que ela mesma, entendeu? O que ela entregou para a sociedade ali é muito maior do que ela mesma. Se a pessoa já não é tão legal assim, pelo menos ela entregou algo de legal pra gente. Assim, eu não tenho problema em separar, Faz não. sentido. Eu concordo com o que ele fala. E porque, querendo ou não, a gente não é 100% bom e a gente também não é 100% mal, sabe? Sim. Todo mundo tem o direito de, botar a mão na consciência e falar, gente, pessoal, desculpa e tudo mais. Mas, querendo ou não, muita gente coopera pra sociedade com aquilo que ela tá produzindo, sabe? Eu acho que a gente que tá ouvindo, que cabe separar, assim, olha, isso aqui, beleza, isso aqui é a sua arte, mas isso não quer dizer que eu apoio o que você tá fazendo, sabe? O que eu vejo muito hoje em dia, sabe? Das pessoas... A gente pode pegar um exemplo, tipo assim, um cara que nunca foi um exemplo de ser humano. E a gente vê as biografias e tudo, por exemplo, Cazuza. O Cazuza era, como ser humano, ele não era o mais exemplar de todos, só que pra mim a obra do Cazuza é genial. Mas aí é que tá, tipo, ele não era exemplar, mas ele fazia mal pra ele mesmo. Será que só pra ele mesmo? A partir do momento que você tem o poder de influenciar uma multidão, você tá fazendo mal só pra você? Mas Quando você alcança um nível de ser exemplo pros outros, será que você tá fazendo mal só pra você? Sacou? não, sim, agora eu entendi o ponto. Mas é porque eu tava num lugar mais do tipo, esses sertanejos que são apoiadores do ex-governo. Sim. Eu não consigo, tipo, cogitar e ouvir uma música e ir num show dele, porque eu tomei um ranço absurdo, entendeu? Entendi o que você tá falando. Eu tava indo, eu pensei primeiro nesse caminho, realmente. Cazuza levava uma vida completamente desregrada. É o que a gente tava falando isso no carro outro dia. Ele literalmente pegou a tríade sexo, drogas e rock and roll e foi até as últimas consequências, literalmente. Eu falo, por exemplo, eu tenho lembranças muito fortes na minha vida de sertanejo mais antigo. Eu não digo nem que seja raiz, porque ele já não era... Quando a gente fala sertanejo de raiz, a gente tá falando de Tunique Tinoco, essas coisas. Eu falo essa galera mais tipo assim... eu tô falando mais a galera tipo assim, Zé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo. Eu tenho lembranças muito fortes disso, porque meu pai escutava muito quando criança, então eu cresci escutando isso. E assim, os valores que esses caras têm hoje não são valores que eu acredito, mas isso não desmerece pra mim o que a música deles significou na minha vida, sacou? Sim. Entendeu? Então, tipo, você tem esses dois lados. Mas hoje você não deixaria entrar na sua vida, por exemplo? Cara, você diz em questão da música deles, deixar a música deles entrar na minha vida, eu não procuraria, mas se eu escutasse alguma coisa eventualmente que fosse legal, eu não teria problema em escutar, sacou? Tipo, consumir aquilo Talvez eu ali. seja um pouco radical demais. É porque o que eu tô falando, porque, tipo assim, o que os caras fizeram, eu tendo a enxergar isso. É maior do que eles, sacou? Aí entra em diversas discussões, né? Tipo, as pessoas falarem, mas qual tipo de música? Funk na música, não sei o que lá. Não é esse tipo de discussão que eu tô falando. Tipo assim, o que às vezes aquela coisa significa pra mim é maior do que a pessoa, entendeu? Eu meio que... E, inclusive, eu acho que essa discussão que você falou, tipo, funk não é música, funk não é arte, sertanejo é menor. Existe muito de uma certa galera da música clássica, que é, tipo, a galera que você tá, porque é o que você trabalha. E eu acho que isso prejudica tanto a própria música clássica, porque dá um bloqueio... Mas eu posso... Que a galera não quer se aproximar, parece. Aí eu vou ter que fazer um parênteses, porque os músicos clássicos, que a gente pode falar assim, não são assim. O problema está no público que consome esse tipo de música, não está nos músicos, entendeu? Teve um caso recente, eu acho que, não sei se foi a Sinfônica da Bahia ou Sinfônica da Paraíba, que fez um concerto de música brega. Nossa, Que irado. Só brega. Tem no YouTube isso? Não sei se tem, cara. Vou procurar. Mas foram super criticados. Vocês, músicos de orquestra, tocando música brega. E acho que é nessa reportagem que eu li, o cara fala assim, mas a gente quer justamente acabar com isso.
com essa elitização que o próprio público de música erudita cria em cima da música erudita e que não faz sentido, não existe, sacou? O próprio público cria essa imagem da música erudita que os músicos mesmo não têm. Eu lembro quando a gente tá em fevereiro, vai fazer 1 ano que eu fui no Faustão com o meu quarteto. E a gente apresentou lá... Já era na Band? Era na Band. Foi tipo um dos primeiros quadros. Esse quadro tá de volta agora, chama Grana ou Fama. Para, galera! Minha amiga ainda dançava, né? É daquela Juiz de Fora? De Leopoldina. Não, tem uma de Juiz de Fora mesmo. Que A de Leopoldina, Luísa. Mas aí, nós só tocamos popular. Na verdade, tipo assim, a primeira vez... Nós participamos 3 vezes. A primeira a gente tocou Coldplay. A segunda nós fizemos um medley de músicas brasileiras, que a gente tocou Brasileirinho e Trem das 11. Que nossa, Trem das 11 é um hino, né? E na última participação nossa, a gente fez um medley de 4 músicas. A gente começou... 4 não, mais músicas. A gente começou com a 5ª Sinfonia de Beethoven, só a introdução. Aí era tudo medley. Fomos para Aquarela do Brasil. De Aquarela do Brasil a gente foi para Cheia de Manias. De Cheia de Manias nós fomos para... Não me lembro a outra. E a gente finalizou com O Tempo Perdido, do Legião Urbana. E você vê os comentários no YouTube, que eles A gente vai deixar todos esses links aqui embaixo na descrição para que vocês possam ver, procurar, assistir também. E se você for ver, tem alguns comentários nesses vídeos no YouTube que a galera fala assim, nossa, que absurdo, um violino, um instrumento tão bonito tocando esse tipo de música. E eu fico assim, ai cara, que preguiça. Eu lembro de uma polêmica muito grande quando o Bocelli veio pro Brasil uma vez. E sempre que ele vem, ele tem a tradição de chamar algumas cantoras brasileiras para cantar com ele algumas músicas. E na época tava em alta a Anitta e ele chamou. E ela disse que topou na hora, mas que ela nem se ligou o que ela ia fazer. E aí quando ela chegou perto, ela falou assim, caramba, é música erudita, eu vou ter que me virar pra cantar. Foi, estudou, não sei o que, ela entrou no palco vaiada. E ela saiu aplaudida. Eu acho que essa distância também entre música erudita e música popular é porque quando a gente pensa música erudita, é música sem letra. E a gente ainda não aprendeu a pensar que música erudita, a música clássica, também tem um sentimento. Exato. Então, acho que é por isso que às vezes a gente tem muito essa distinção, sabe? De, poxa, o que ele tá querendo dizer com isso? Não tem nada. Acho que a gente aprende mesmo, desde pequeno. Poxa, a gente são seres que se comunicam, sabe? Quando a gente não tem isso de sentar e, pô, eu sei que agora ele tá falando sobre a mulher que foi embora e tananã. Quando chega uma sinfonia e aí, tá, do que tá falando? O que esse som, que eu não tenho costume de ouvir, representa? O que ele tá me fazendo sentir? Por mais que sejam coisas diferentes, como que ele tá me deixando, sabe? Eu acho que é por isso que tem tanto essa distinção, assim. E falta referência, porque assim, por mais que a criança seja matriculada na aula de piano, de violão, ela não tem contato com a história. Ela chega, pega a partitura e aprende. Eu lembro quando eu era criança, eu fui na casa da minha tia, e aí ela tava, tipo, comes e bebes, sei o quê. Eu criança sempre gostei de acompanhar minha mãe. E aí tava tocando um DVD de uma orquestra. E aí era lindo, porque era na Turquia, eu acho, um lugar aberto. E eu fiquei alucinado, eu sentei e fiquei assim, olhando. Aí minha tia foi e comprou e me deu uma coletânea de DVDs desse maestro, que era o Yanni. Não sei se vocês conhecem. Os DVD deles são lindos. E eu fiquei alucinado com aquilo. Eu, desde criança, fui assistindo porque me chamou a atenção. Mas se eu não tivesse ido lá, eu não teria contato. E olha que eu já fazia piano há muitos anos. Mas a gente não tem contato com a história. E falta isso para também tirar essa distância, né? A Anitta fala que as pessoas falam do funk, mas o menino não tem como cantar. Ela deu esse exemplo. O barquinho que anda pelo mar, não sei o que, se o cara vê uma arma na rua. Então tudo isso faz parte desse não conhecimento da música clássica, né? É cultural, né, cara? A educação musical na década de 50, foi 40, 50, Vila Lobos tentou colocar o ensino musical nas escolas como uma disciplina obrigatória, mas não foi pra frente. E é muito louco a gente pensar, por exemplo, o Vila Lobos.
Ele é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Pouca gente conhece a obra de Villa-Lobos, salvo tipo um Trenzinho Caipira, talvez uma Baquiana 5, que você pode até achar que não conhece, mas quando toca você fala, pô, isso aqui eu já escutei uma vez. Mas Villa-Lobos é venerado na Europa. Tipo assim, ele é tido como um dos maiores compositores dos últimos O próprio tempos. João Gilberto. Outro cara que aqui no Brasil é muito desvalorizado e lá na Europa é muito valorizado. O Villa-Lobos, eu estudei aqui em Juiz de Fora com um maestro que chamava Maestro Nelson Milhac. E ele foi aluno de clarinete do Villa-Lobos, eu acho. Ele morreu com 90 e tantos anos. E aí ele conta uma história que teve uma vez que o Villa-Lobos desceu na Alemanha, no auge da Segunda Guerra Mundial, num aeroporto que o Hitler estava junto. E não podia, quando o Hitler estava, ninguém podia estar junto daquele local. Mas quando o Hitler viu e perguntou quem era aquele cara, aí falaram que ele era Villa-Lobos. Aí, não, aquele lá você pode deixar descer. Só pra vocês terem ideia do nível de respeito. Hitler amava a música clássica. Só pra vocês terem ideia do nível de respeito que existia do Villa-Lobos lá. E que a gente nem tinha aqui. A gente não conhece a nossa própria história. Sim. Juiz de Fora tem um compositor maravilhoso, que eu não vou lembrar o nome dele agora, se eu lembrar a gente coloca depois na descrição do vídeo ali, que também é outro cara erudito, super famoso no mundo da música erudita, que a gente aqui de Juiz de Fora não conhece. Não é Francisco Mignone, não. Esqueci o nome dele. Que a gente não conhece também. Aí acaba que essa distância vai se tornando cada vez maior, sabe? Cada vez maior. Eu acho que é por isso que conservatórios são tão importantes. Muito. Porque tudo que eu aprendi de música também, a minha base veio de lá. E assim, tinha professores que sabiam muito bem misturar, sabe? Não tinha essa distinção. Então, era assim, você tava andando e aí tinha uma pessoa que tava tocando uma música popular, uma Legião Urbana. Aí você continuava andando, tinha uma pessoa tocando Trenzinho Caipira. Aí você continuava, um quinto movimento lá do violino diferente, sabe? Então era uma coisa que não tinha essa distinção, sabe? De agora, ainda mais conservatório, por ser uma coisa mais formal da música. Não tinha aquela coisa assim, do tempo que eu estudei, né? Não sei como era antigamente, por ser uma escola bem antiguinha. Quando eu estudei lá era bem nessa pegada, assim. Resumindo, então, é educação e informação, né? Precisa sempre ter. Essa questão, por exemplo, do que a música erudita passa pra gente, é quando você começa a ver, tipo assim, às vezes, o período que ela foi composta, o compositor que fez aquela peça, você já começa a ter uma ideia do que o cara queria passar com aquilo, por exemplo. Então, assim, você pega um Requiem, por exemplo. Você já sabe que o Requiem é uma obra fúnebre. Então, você já escuta aquilo ali com aquela pegada. O Requiem é fúnebre. Aí você pega, sei lá, obras de uma ópera. Uma ópera, ela pode contar uma tragédia, como ela pode contar uma comédia, né? Um balé. Você pega, sei lá, Quebra-Nozes. Quebra-Nozes é uma história de amor e é Tchaikovsky, né? Então, assim, você pegando o contexto de quem compôs, para que compôs, a música erudita, ela tinha muito de ser por encomenda. Então, tinha um cara que tinha muito dinheiro e ele fala, eu quero que você componha isso daqui para mim. E o cara ia compunha de acordo com o que o mecenas, por assim dizer, deu a ordem, sacou? Então, você já começa a sacar mais ou menos por aí. Então, para finalizar, o famoso top 3 do Prodscast. E hoje eu vou começar pela Marina. E eu vou te pedir as 3 melhores sinfonias de Beethoven. Então, galera, é isso. Brincadeira. Eu quero que você me fale os 3 artistas brasileiros da sua vida. 3 artistas brasileiros da minha vida, tá. Eu acho que muito, assim, de época que eu tava crescendo, tá, o Marisa Monte, que a minha mãe sempre amou. E aí eu sempre ouvia muito, desde muito pequena. Eu sempre tive um carinho muito especial por ela até hoje. Seu Jorge foi outro também, que teve meio que esse papel. Eu tinha o CD que ficava tocando no carro, então tem muito dessa questão da memória também. Muito presente. E, assim, falando mais atual, uma que eu gosto bastante é a Isa. Maravilhosa, assim, eu acho ela muito incrível nos dias de hoje e que ela tá com o reconhecimento que ela merece realmente. Então, pensar de onde ela veio, né? Igual saiu, acho que quando ela foi no programa do Luciano Huck, que ela era cantora ela era com do Biel, velho. Caraca. Do Biel. E aí ele chamou ela, nessa vez que ela foi com que ela foi com Biel,
e falou, tipo, nossa, você canta muito bem e tal, parabéns. E depois ela foi lá E o primeiro só evento assim. que ela cantou como solo Aham. foi no aniversário de Paulo Gustavo. Que ele viu um vídeo dela no YouTube, gostou e falou, vem aqui cantar. Que ela conta que ela ficou doida, que tipo, tinha um monte de famoso e ela, meu Deus, um monte de famoso. E tem a Cássia Eller também, que eu acho maravilhosa, assim. E você? Caetano Brasil. Me ensinou muito sobre choro, sobre... Foi mal, gente, mas é ligação de marketing. Me ensinou muito sobre o choro e sobre essa... por mais que eu ouvisse música clássica, música erudita, instrumental, eu ainda tinha muito essa distinção, assim, sabe? De como que eu vou demonstrar meu sentimento e entender o que eu tô sentindo por uma música que não tem letras. Sim. E ele é muito grande. O álbum do Pinche Inverso, gente, é incrível. É fora da curva, tá? Cara, Eu conheço o Caetano desde quando ele começou a tocar. Logo antes. Meu Deus. Então, assim, eu acompanho a evolução do Caetano desde o início da carreira dele. O Caetano é muito gigante, gente. Vocês não... Assim, a gente falando aqui, pode parecer exagero e tal, mas procurem. Tem no Spotify, tem... Vou sair daqui e já vou procurem ouvir tudo. a obra do Caetano. Além tanto da obra autoral dele, mas como da obra do Pixinguinha também. Sim. Pixinguinha, porque foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar também. E Lorena Chaves é uma cantora meio alternativa, assim. E a música dela é poesia pura, assim. Você ouve e você fica, caramba, eu queria ter pensado nisso, Aham. sabe? Quando você ouve. Por que eu não escrevi essa Exatamente, música? tipo, meu Deus. É esses três. Eu adoro esse programa porque aí a gente fica sabendo de um monte de Exatamente. É. Vários E você, De Lene? artista brasileiro, É. cara, eu coloco no meu top 1 Vila Lobos. Tipo, eu tenho uma relação muito forte com a música de Vila Lobos. A obra dele, no geral, mexe muito comigo. No segundo lugar, eu vou colocar dois artistas que, tipo, um foi apadrinhado pelo outro, que é Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Luiz Gonzaga é padrinho musical do Dominguinhos. E eu tenho uma relação muito forte, porque um dos primeiros instrumentos da minha vida foi o acordeon. E depois, quando eu tinha 16 anos de idade, eu participei de uma banda de forró e a gente abriu um show que o Dominguinhos fez aqui. Então, assim, meu acordeon autografado por ele, eu tive a oportunidade de conversar com o cara. Ele era um ser de luz muito diferente, assim, muito diferente. Eu até postei num story meu ontem um músico dele contando uma história dele, vou contar rapidinho aqui. Que eu arrepiei do cara contando uma story, que ele fala que eles tinham 3 shows pra fazer e tinha um baixista que não acertava nota nenhuma. O cara errava tudo. E aí chegou na segunda noite pro terceiro show, esse cara que tá contando a história, ele toca violão, ele chegou pro Dominguinhos, eles estavam almoçando, jantando, e falou assim, Dominguinhos, aquele baixista vai tocar amanhã? Aí ele falou, vai sim, dá um sorriso bem característico do Dominguinhos. Aí esse músico virou pra ele e falou assim, mas ele erra todas as notas, né? Aí o Dominguinhos, erra todas as notas. Mas ele tá precisando muito. Então, assim, só isso daí já é uma história que já fala quem era a pessoa de Dominguinhos. Ele era um ser muito diferenciado. E a terceira, que pode parecer meio improvável, mas fez parte da minha infância toda, Mamonas Assassinas. Achei que era Joelma do Caminho. Ele falou improvável? Eu falei Joelma. Mamonas Assassinas. Acho que Cedo toda criança barra adolescente que viveu os anos 90 ali, tem uma lembrança forte de Mamonas Assassinas, porque os caras foram meteóricos, assim. Eles tomaram o Brasil inteiro, todo mundo cantava todas as músicas, era impressionante. Então acho que vou colocar esses três. Assim. No meu eu vou colocar primeiro que realmente fez parte da minha infância, os que é Sandy Júnior, não tem como, formaram meu caráter? Foi ali. Elas com a Marimunha e a Titi Miller no Acesso MTV. O Luiz Gonzaga, porque me traz uma memória do meu avô, das raízes nordestinas da minha família, de tudo isso. E quando você escuta o som da sanfona, assim, não tem como. E em primeiro lugar, eu vou colocar a maior artista que esse Brasil já viu. Não tem como. Ela é a maior que já pisou nesse solo. Eu acho que vai pisar. Eu não consigo ver ninguém superando ela, que é a Elis Regina. Tava todo mundo achando aqui que eu ia falar Anitta. Já estava aí esperando. A Elis, ela era uma cantora, uma intérprete fora do normal. Ela era assim. uma artista completa, cara. Ela era fora do Ela era normal. completa.
ela marcou uma época, marcou uma geração, mas ela marcou a história Sim. e vai estar sempre Presente, coexistindo assim. Aham. com a gente. Sim, com certeza. Gente, muito obrigado novamente, Marina. Tamo junto. Muito obrigado, Isabelle. Chegou aqui meio que de supetão assim, mas arrasou. Era perfeito, você tinha que estar aqui. Exatamente. Não tinha como. Agregou pra caramba. Vinícius, muito obrigado. Não só por estar aqui hoje, mas por todo o apoio que você dá pra gente no Prods. E é isso, gente. Mais um Prodscast finalizado. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário e compartilhe o vídeo com seu amigo. E se você não gostou, com seu inimigo. Valeu, gente. Até a próxima.